Boa noite, estudantes. Estamos mais uma vez aqui com vocês, eu, professor Luiz Carlos, nos aulões do professor Luiz Carlos, que ocorre todos os domingos aqui na telinha da TV União. Lembrando que a TV União, ela tem a cabo, né, em Natal, em Mossoró, no restante da cidade do interior, ela é aberta, né, e nós temos a cabo, canal 26, também em HD, canal 800, né? Então você tem HD aí, você coloca canal 800, tem melhor aí a imagem, ok? E lembrando também que essa aula é transmitida ao vivo pela internet. Se você acessar o site da TV União, vai aparecer aí o site, tvuniãodenatal.tv.br, você também acompanha pela internet. Então, se você está em Natal e não tem TV a cabo, já sabe, há anos que a gente realiza aqui esses aulões do professor Luiz Carlos, que você também pode acompanhar ao vivo pela internet. Ou se tem TV a cabo, mas não está em casa, pode acompanhar esse aulão também pelo site da TV União. E as aulas passadas, professor Luiz Carlos, eu não posso acompanhar todos os domingos, né? Tanto durante um domingo ou outro a gente perde, também durante as férias, aí a gente, né, perde. Então, você pode assistir as aulas anteriores e mais aulas gravadas, tá certo? Vai aparecer aí o nosso blog, já está aí, ó, professor Luiz Carlos, mais de 800 aulas gratuitas aí no nosso blog, serve para concurso, para o seu filho aí que vai entrar aí no ensino médio, quer se preparar, aulas particulares, né, para o Enem, então tem a correção aí das provas dos Enem dos anos anteriores, então são mais de 800 aulas, aparece lá o professor, a matéria, geralmente são aulas de Física e Química, né, comigo, o professor Luiz Carlos, mas tem com outros professores, professor Iro, professor Dilermano, professor Amaral, vários professores, professor Carlos André, né, e também tem todas as outras disciplinas, nós temos João Melo, temos Gil História, né? João Melo Biologia, temos vários professores aí, Jornaldo em Matemática, então você pode ir lá escolher. Geralmente as aulas são mais de Física e Química, porque eu vim daí do aluno de aulas de colégio público, né? Vim lá da minha cidade, lá em Apodi, né? Depois viemos aqui para Natal, então estudamos sempre em colégio público e tínhamos e tem hoje muita dificuldade nessas aulas de Física e Química. Então, por isso tem muitas aulas de Física e Química, mas tem todas as disciplinas, Biologia, Redação, tem professor Rosenberg, do Cal, tem Carlinhos lá com aula de inglês, Miranda, então todos os professores, a maioria aí dos professores, né, alguns dos melhores professores, que Natal tem vários professores excelentes, mas alguns dos melhores nos ajudam aqui nesse projeto, ok? E eu, professor Luiz Carlos, estamos aqui com vocês de domingo a domingo, final de ano, iniciando o ano, no meio do ano, a gente não para, sempre transmitindo aqui alguma aula que serve para vocês. Se você não acompanhou nesse momento, por um motivo A ou B, está de férias ou não acompanha essa aula, depois ela vai lá para o nosso blog, ok? Então vamos para uma aula hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a parte do estudo do equilíbrio, da constante da ionização da água, tá certo? A nossa água vital aí, importante para a vida aqui na Terra, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre água, falando também durante as questões aqui, nós vamos comentar também sobre água mineral, qual a melhor água mineral que você comprar, porque existem várias águas minerais no mercado, umas com pH ácido, outras com pH básico, então a gente vai comentar tudo aqui nessa aula de hoje, uma aula sobre água, a substância mais importante aí na nossa natureza, ok? Então vamos entrar numa questãozinha e aí a gente comenta um pouco do assunto e depois resolve a questão. Acompanha aí, vestibulando, a primeira questão aí, ó. Considerando os valores da constante de ionização da água em função da temperatura. Então, ele deu aí duas temperaturas, ele deu 298 graus, observe que a temperatura está em Kelvin, né, não é Celsius. Então, é importante a gente sempre observar a unidade da grandeza física, né? Está aqui, temperatura é uma grandeza física, né? Grandeza física, ó, para cá, para cá, para cá. Grandeza física é tudo aquilo que você pode medir. Você mede o tempo, mede pelo relógio, pelo cronômetro, então é uma grandeza física. Você mede o espaço, a distância, mede, então é uma grandeza física. Você mede a temperatura, mede com termômetro, então a temperatura é uma grandeza física. E a gente sabe que ela pode ser em Celsius, em Reaumur, em Kelvin, está certo? Então, vamos voltar lá para a questão. Considerando os valores da constante de ionização da água em função da temperatura, ele deu a temperatura aí em Kelvin. A 298 kelvins, a constante de ionização da água, ele diz que é 1 vezes 10 a menos 14, aí é elevado a menos 14, perdão, tá? Saiu aqui embaixo, mas ele é lá em cima, tá?
e a 323 kelvins é 5,3 vezes 10 elevado a menos 14. Então, é 10 elevado a menos 14, ok? Aí, ele deu duas temperaturas, já observa aí bem, vestibulando, que isso gosta muito, deixa eu apagar aí, para eu reforçar isso aqui para vocês, ó. Considerando os valores da constante de ionização da água. Então, mudando a temperatura, a constante de ionização da água muda. A 298 Kelvin ela é um valor, a 323 Kelvin a constante de ionização já é outro valor. A 298, que equivale a 25 graus Celsius, se você transformar, ela é 10, 1 vezes 10 a menos 14, ou seja, ela é 10 elevado a menos 14, tá? A 323 Kelvin já é outro valor, então é importante já no início lembrar isso daí, porque a constante de ionização da água, ela muda de acordo com a temperatura e isso cai muito em vestibulares, em concurso e em Enem. Mas vamos, então, antes de resolver essa questão, deixa eu apagar aqui novamente, antes de resolver essa questão, vamos relembrar um pouco o que vem a ser a constante de ionização que vocês viram em sala de aula, tá? Então, olha só, passando aí. Aí ele vem para as questões, né? Ele diz, considerando o valor da constante de ionização da água em função da temperatura. Como eu disse, a 298 ela é 10 elevado a menos 14, a 323 ela é 5,3 vezes 10 elevado a menos 14. Podemos afirmar que na água pura, aí vem, letra A, o H+ é sempre igual ao H- a qualquer temperatura, o H- é maior que 10 a menos 7, o H+ é menor que 1 vezes 10 a menos 7, a essa temperatura. Então, deu aí como opção. Mas antes de ir para a resposta, vamos relembrar o que é o produto iônico da água. Então, ele chama aqui, ó, KW, o produto iônico da água, tá? Aí a água, nós sabemos que ela é formada por o H+ e o OH-, né? Tá certo? Isso é que forma a água. Tá certo? Então, quando ela sofre ionização, ela tem o H+, o cátion, e tem o ânion OH-. O H+ aqui, aí ela vai ter o que a gente chama potencial hidrogênio iônico, vocês viram em sala de aula, e o POH, o OH-, ele chama potencial hidroxilo iônico. Às vezes o aluno não se preocupa com esse detalhe e ele pede lá o potencial hidrogênio iônico, aí ele não sabe se é o pH ou o POH. Então, é bom memorizar isso. Se ele pedir potencial hidrogênio iônico de hidrogênio, ele quer o pH. Se ele pedir o potencial hidroxilo iônico da hidroxila aqui, OH-, então ele quer o POH. É importante também a gente lembrar isso. Então, ó, KW é a constante que representa o equilíbrio iônico da água. Então, vai haver um equilíbrio entre H+ e OH-. Na água pura, observa essa observação, na água pura, a concentração de íons H+ é sempre igual à concentração de íons OH-. Então, na água pura, tá? A concentração de íons H+ é igual ao H-, está aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo isso daí, ok? Na água pura, H+ é sempre igual a OH-, ou seja, a constante do H+ é sempre igual à constante do OH-, tá certo? Então, nós temos aí H+ igual a OH- na água pura, pois cada molécula de água ionizada é originada de um íon H+ e de um íon OH-, ou seja, forma o cátion H+ e forma o cátion OH-, tá certo? Em quantidade igual. Então, a H2O pura a 25 graus Celsius. A concentração em mols por litro de H+ e OH- são iguais. Isso a gente já viu, né? Então, sempre na água pura, H+ é igual a OH-. A concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH- entre si, e apresenta um valor igual a 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro. Então, na água pura, a 25 graus Celsius, lembre-se que mudando a temperatura, esses valores vão mudar. A concentração de H+ e de OH- vale quanto? 10 elevado a menos 7 mols por litro. Então, isso aqui eu tenho que saber na parte da água, porque cai muito isso em concurso, ok? Então, vou apagar aqui e vou relembrar vocês esse primeiro contato aí que nós estamos se aprofundando aí um pouquinho nessa parte sobre a água. Então, a água, H2O, tá certo? A água, H2O, deixa eu apagar aqui, para a gente relembrar e ir lá responder a questão. Então, a água, ela
sofre ionização formando íons H+, e OH-. Se ela for pura, independente da temperatura, se ela for pura, a concentração de íons H+ é igual à concentração de íons OH-. Sempre vai ser igual se ela for pura. Agora, se a água for pura e estiver a 25 graus Celsius, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-, e cada um desses vai valer 10 elevado a -7. Então, na água pura, sempre a concentração de H+ vai ser sempre igual à concentração de OH-. E se estiver a 25 graus Celsius, vai valer 10 a -7. Se mudar a temperatura e continuar sendo pura, a concentração de H+ vai ser sempre igual à concentração de OH-, mas não vai ser 10 a -7. Só é 10 a -7 se for a água pura e a 25 graus Celsius, tá? Então, tudo bem. O que foi que eu aprendi aqui? Vamos voltar então para a questão, para matar a questão. Considerando os valores da constante de ionização da água em função da temperatura, a constante de ionização da água é kW, ele disse que a 298 Kelvin, ela vale 10 a -14. A 323, ela vale 5,3 vezes 10 a -14. Podemos afirmar que na água pura, então na água pura, vocês não podem perder essa questão em Enem, vestibulando, você que vai fazer o ensino médio, tá? Você que vai fazer o Enem o próximo ano, tá? Agora, né, nesse ano que vem, o que é que acontece? Ó? Podemos afirmar que na água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, sempre. Então, a letra A. Ó. Podemos afirmar que na água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH- a qualquer temperatura. Então, a qualquer temperatura, sempre vai ser igual. Não perca isso. Agora, se estiver a 25 graus Celsius, aí, além delas serem iguais, elas valem 10 elevado a -7, mas ela só vale 10 elevado a -7 se for a 25 graus Celsius, ok? Então, fechando a nossa questãozinha, eu tinha aí como resposta a letra A. Vamos voltar, fechando aí. Considerando o valor da constante de ionização da água em função da temperatura, kW vale 1 vezes 10 a -14, a 323 vale 5,3 vezes 10 a -14. Podemos afirmar que na água pura, então a letra A é a questão correta. Na água pura, sempre a concentração de H+, não percam isso vestibulando, sempre a concentração de íons H+ vai ser igual à concentração de íons OH-, sempre na água pura. Então, letra A, concentração de H+ igual à concentração de OH- a qualquer temperatura. Agora, vamos ver essa tabelinha aqui importante, ó, que é sobre, que cai muito isso no Enem, é importante o aluno aprender essa parte sobre água. Agora, para cá, estou aqui com vocês, professor Luiz Carlos, lembrando essa parte aí sobre a água. Então, essa é uma aula que você tem que acompanhar, mesmo estando aí de férias, mesmo, né, acabado aí essa parte do ano, né, que vamos iniciar aí novas aulas, novo tudo. O aluno que estiver acompanhando tem uma aula exclusivamente sobre água. Ah, professor Luiz Carlos, eu perdi essa aula, cheguei agora na televisão ou na internet, né, que essa aula é transmitida ao vivo, todo domingo aqui, a partir das 21 horas, na TV União, ou também pelo site, vai aparecer aí, ó, o site da TV União, você pode acompanhar ao vivo. Ah, perdi essa aula, cheguei agora, tá? Então você vai aparecer no nosso blog, essa aula é gravada, é editada, daqui a alguns dias ela vai estar lá no nosso blog, mas já tem mais de 800 aulas aí gratuitas, é um ensino médio completo aí que nós temos, para quem vai fazer concurso, Enem, vestibulares, o aluno que está entrando aí no ensino médio, aproveita aí as férias para estudar isso daí, ok? Então hoje nós estamos falando exclusivamente sobre a água, e é importante muito a gente entender esse gráficozinho que nós vamos ter aí sobre a água. Acompanha aí, ó, na telinha. A água, existe uma tabela, tá? Que é construída para mostrar aqui a parte de quando é que a água está meia ácida, quando é que ela está básica, quando é que ela é neutra. Então, veja só, essa tabela construída, a tabela 25 graus Celsius, na água pura, nós vimos que sempre a concentração de H+ é sempre igual à concentração de OH-. Ou seja, nós temos aí sempre H+ igual ao H-, o que vai tornar essa água aí, a qualquer temperatura, se a água for pura, eu vou ter essas concentrações iguais, então a água vai ser neutra. Acontece
que a água, nós não temos água pura. Vai para cá, para cá, para cá. Os vestibulandos erram muito, a turma do Enem, em achar, por exemplo, que água mineral é uma água pura. Água mineral não é água pura. Água pura é H2O. Água mineral, ela não é a substância água. A água mineral, ela é uma mistura de substâncias. Ali eu tenho água e tenho alguns sais dissolvidos dentro da água. Então, quando eu tenho mais de uma substância, água e sal dentro, então eu não tenho mais uma substância, eu tenho uma mistura. Então, a água mineral, a água da torneira também, que a gente abre ali também, não é água pura, não é H2O, ali é uma mistura. Tem água, mas tem flúor, tem cloro. Então, não confunda isso. Quando a gente fala água pura, não é aquela água que a gente bebe, água mineral, que ali é uma mistura de água com alguns sais dissolvidos, que vai depender de qual região essa água mineral veio. Por exemplo, lá na minha cidade, em Apodi, tem água mineral. Então, ele tira aquela água, dependendo da composição lá das rochas, dos sais que existem, então eu vou tomar uma mistura de água com aqueles sais dissolvidos. Se é aqui da Esterbon, aqui pertinho, em Macaíba, então eles têm lá a água, está embaixo do solo, eles tiram aquela água, tá? Mineral, não é água pura, mas por não ser água pura, não ser a substância água, ser uma mistura, não quer dizer que seja poluída, não. É uma água mineral, ela é uma água boa. Então, ela é uma mistura com outros sais, tá certo? Depende lá, no caso da Esterbon e Macaíba, depende dos sais das rochas de onde está tirando essa água que estava lá nesse lençol freático lá. Ok? Então, a água mineral, ela é uma mistura. Quando a gente fala água pura, é aquela água, só água mesmo, porque eu consigo, por exemplo, no laboratório, eu pego a água mineral, aqueço, quando eu tiver ali a 100 graus Celsius, só sai através da destilação, só sai água. Então, ali eu consigo a água pura, que é a água destilada. A água destilada é só H2O. A água mineral não é pura, ela é saudável, né? Ela não é contaminada, mas ela não é água pura, ela é água com alguns sais. Então, tem sais dissolvidos dentro d'água. Então, ela é uma mistura. Agora, qual a água mineral? Então, se a água pura ela é neutra, eu posso ter água ácida e posso ter água básica? Pode, vai depender exatamente de quem está dissolvido dentro da água. Então, quando você vai comprar água mineral, você tem que olhar qual é o pH da água, porque o pH da água ela é muito importante da água mineral. Aconselha que a gente não tome muito água ácida. Por exemplo, um refrigerante é super ácido. Quando você toma um refrigerante, você está tomando uma coisa bastante ácida, tá certo? A água, a Organização Mundial de Saúde aconselha que a gente tome a água indo para o lado da alcalina, ou um pouco não tão ácida. Então é isso, existe uma tabela, que nós vamos já voltar aqui à tabela, que diz o seguinte, que a 25 graus Celsius, ele usa esse valor, a tabela vai até lá, ela vai variando de 0 até 14, então quanto menor for o pH, tá, o potencial de ionização, a tabela que existe, o que a gente usa é o pH, e isso que nós já vamos ver aqui no rótulo da água mineral, que eu coloquei aqui para a gente entender isso direitinho. Então, se você tem um pH menor que 7, a água está sendo ácida. E quanto menor esse pH, mais ácido é a água. Então, se a água tem um pH 2, ela é muito ácida. Se ela tem um pH 6, ela é ácida, mas já está chegando perto de ser neutra, que é o pH 7. Se ela tem um pH 8, ela deixa de ser ácida e ela já passa a ser uma água alcalina, já passa a ser uma água básica. Então, quando a gente vai comprar água mineral, é importante que a gente observe lá o pH e tem que pegar que esse pH esteja ali, o ideal seria ali acima de 5, 5,5, tá certo? Para não ser tão ácida, ok? Então, se você pegar uma água mineral com 5,5, pH 5,5, pH 6, tá certo? pH 7, muito boa, seria água neutra sem ter nada. Então, essas águas minerais que existem aí no mercado, nós temos água mineral com pH 4, nós temos água mineral com pH 4,5, nós temos água mineral com pH 5,5. Então, é ideal que você compre uma água com pH mais próximo de 6, 6 e pouco, tá certo? 5 e pouco. Mas não compre água com pH muito baixo. Tem águas minerais aí com pH 4. Então, se já é um pouco ácida. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela aconselha que você compre uma água mineral que o pH dela seja próximo lá de 6, ok? Um pouco a menos ou um pouco a mais, ok? Ou uma água alcalina com pH maior que 7, pH 8, tá?
Então, dá sempre uma olhada. Então, ó, eu botei aí a tabelinha, olha aí para a gente entender. Então, essa aqui é uma tabelinha do pH e ela está a 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, que é a tabela que cobram aí no Enem, que cobram no vestibular, quando o pH ele vale 1, por exemplo, ó, eu tenho uma água ácido ou meio ácido, tá certo? Se eu tenho um pH igual a 3, ele é ácido. Se eu tenho um pH igual a 5, ele é ácido. Se eu tenho um pH igual a 6, ele é ácido. Mas quanto menor o pH, pH 2, comparando com o pH 5, o 2 é mais ácido do que o 5. Então, essa escala aqui, ela mostra a acidez do meio que você toma. A acidez, se for água, se for refrigerante. Então, você tem aí uma ideia do pH. E se o pH for 12, ele é alcalino, é básico. Se o pH for 13, ele é alcalino, ele é básico. Então, o pH, ele vai de, como estamos vendo aqui, ó, de 0 a 14. Quanto menor o pH, mais ácido é o meio, mais ácido é a água, se for em questão da água que a gente está falando aqui. Então, é bom vocês memorizarem isso daí. Eu vou apagar aqui, ó, só para a gente relembrar de novo isso aqui. Então, está aqui a escala do pH. Está aqui a escala do pH. A água a 25 graus Celsius, nós sabemos que a qualquer temperatura, a água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Não esqueça isso, foi a primeira questão que nós fizemos na aula de hoje. Agora, eu tenho a tabela do pH. Se o pH for 7, então o meio ou a água ela é neutra. Se o pH for menor que 7, 5, 4, 3, então se o pH for diminuindo, ele é ácido. E quanto menor o pH, ele é mais ácido ainda. E se o pH for aumentando, pH igual a 12, a 13, então ele é alcalino, ele é básico. Ok? Então vocês viram em sala de aula, a gente está repetindo. Mas vamos ver aí, ó. Eu coloquei para vocês aí, ó, uma composição química de uma água mineral. Sempre que você vai comprar água mineral, você pode olhar que tem a marca da água na frente e tem que ter a composição da água atrás, E é sempre bom você olhar uma das funções importantes, que é essa aqui, o pH, ó, que está aqui, ó, com a setinha onde eu botei, ó, o pH. Então, você sempre que for comprar água mineral, olha qual é o pH dessa água mineral. Nessa água aqui que eu coloquei, ó, o pH dela está 4,91, tá certo? Então, olha para cá, um pH, como nós vimos, da água pura, para cá, Jonathan, homem de Forte de Açu. Então, um pH da água pura, ele era para 7, ele é neutro. Como a água mineral não é uma água pura, é um meio, tem outras substâncias, outros sais dentro, né? Não significa, mais uma vez, que por não ser pura a água mineral seja poluída, não. Ela é só uma substância, porque tem outras substâncias dentro. Então, quando você vai comprar água mineral, você olha o pH. O ideal é que esse pH esteja próximo de 6, tá? Um pouco menos ou um pouco mais ou mais para cima, porque se você pegar um pH igual a 8, por exemplo, ela é uma água alcalina, é básica, mas se você pegar uma água como essa daí, 4,91, está menor que 7, então ela é ácida, ok? Então a água de 4,91, a Organização Mundial de Saúde aconselha que você pegue uma água próximo de 6, 5,5, 6, 6,5, tá certo? Ou uma água básica, 8. Então é importante você olhar isso. Muitas águas minerais aqui que vêm do Rio Grande do Norte, o pH é 4, é 4,5. Não significa que você não deva tomar essa água. Agora, é uma água ácida que você tomando muito tempo, durante muitos anos, então isso pode levar a consequência ruim em comparação se você pega uma água com pH 6, pH 5,5. Então você procure, né, lógico, o seu médico, né, o médico da família, e leve a água mineral que você toma, o rótulo, e peça informação a ele, que ele vai dar muito mais informação sobre isso. Eu aproveito também aqui para informar com relação, muita gente deixa de tomar água mineral e coloca aqueles purificadores de água, né? Então você tem que ver se esse purificador de água, se ele tem o filtro que diminui a quantidade de nitrato, porque nitrato ele é formado, né? Nós sabemos que a água é tirada lá do subsolo e devido a vários fatores de poluição lá no subsolo, termina formando o nitrato, e esse nitrato ele provoca o câncer. Então, você não pode tomar água com um grau muito forte de nitrato. E na hora que você coloca um purificador, um bebedor numa repartição, num colégio, então é importante que você observe quem é que está, o que é que aquele bebedouro, os filtros estão tratando, porque você pode ter uma água tratada livre de bactérias, mas
pode ser que tenha um alto teor de nitrato. Então, a água está pura no sentido de não estar contaminada de bactéria, mas tem muito nitrato. Então, aqui em Natal, devido àquelas fossas, né, durante muitos anos aqui praticamente não existiu saneamento, está melhorando um pouco agora. Então, o que é que acontece? Foi contaminado nosso lençol freático e a nossa água tem muito nitrato, a gente não deve tomar água com nitrato, porque provoca câncer. Então, se você tem um purificador, veja se esse purificador ele trata do nitrato. Que não adianta também só dizer, não, esse purificador ele pegou a água que estava ácida e tornou ela alcalina. Pronto, isso aí é uma qualidade da água, né? Ou pouca ácida, como eu disse, 5,5, 6. Mas não é só isso, você tem que olhar se sua água ela tem o pH, mas ver também se ela não tem nitrato dentro. Porque se tiver um pH bom, pH 5,5, pH 6,5, pH 8, mas ela tem o nitrato, então você não está sendo bem cuidadoso no sentido de absorver a água. Então, você tem que olhar se você trocou água mineral, se você pegou um purificador, se ele realmente tem um filtro que diminui essa quantidade de nitrato, ok? Então, nós colocamos aí um rótulo da água mineral, voltando aí de novo, ó, rapidinho na tela. Então, essa água mineral, ela tem um pH 4,91. O ideal seria se ela tivesse um pH aqui 5,5, um pH 6, um pH 8, tá? Mas tudo bem, se ela está 4,91, você procure seu médico, tem uma orientação, não significa também que ela vai dar o câncer, né? Tomar durante muitos anos essa água, ela está um pouco ácida, né? 4,91, aconselham que seja em torno de 6, 5,5, 6,5, a partir aí em torno próximo de 6, né? 5,5 para cima, aí 5, 5,5. Então, você dá uma olhada, quando for comprar água mineral, qual é o pH e procure seu médico lá, o médico da família, e ele vai informar melhor. Não significa que quem tomar uma água com pH 4,5, com pH 4, que vai criar o câncer na mesma hora. Não, mas ao longo do tempo de muitos anos, então isso pode trazer consequência. Então, é importante olhar o pH da água mineral. Vai para cá, para cá, para cá. Então, hoje nós estamos falando aqui uma aula bem sobre a água, né? A água é importante para a vida, tá certo? Nós estamos falando aí sobre essa parte. Você vê aí o Brasil aí, em próprio São Paulo, faltando água, coisa que já acontecia aqui no Nordeste, mas nós não temos política pública, né? Os nossos governos aí estão muito distantes da realidade, se preocupa a cada eleição que ganha, já vê quem é o próximo e não trata bem, e os desvios de dinheiro, mas um dia vai melhorar, a legislação está fortalecendo e aí um dia essas coisas vão ser melhoradas, ok? Então nós vamos a um pequeno intervalo, estamos falando hoje aqui sobre água e fizemos uma questão e comentamos bem aqui sobre o que vem a ser água e no próximo bloco nós vamos voltar depois do intervalo e vamos fazer alguns exercícios aqui sobre pH e pOH, sobre a parte da constante de ionização da água.